Aleluias. Saudação de paz, igreja. Amém. Estou muito feliz nessa noite de estar aqui com as irmãs, com esse povo de Deus, né? Tem alguns varão aqui nos auxiliando nessa noite. Eu quero glorificar ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou missionária, congrego na Assembleia de Deus, Ministério Nova Aliança em Taquaraum, sou vizinha de vocês. Primeiramente, devo um pedido de perdão a vocês, né? Que há um tempo atrás aconteceu uma vigília aqui de irmãs. Eu estava, né, no cartaz como uma das ministrantes da noite, me preparei, estudei, me arrumei, comecei a chamar Uber, nada, fiquei a noite toda acordada, chorei demais, porque eu tenho um compromisso com Deus. E eu costumo dizer sempre que se for para mim marcar algo e não cumprir, melhor nem falar que vai. Porque nós temos que ser verdadeiros no que dizemos, no que fazemos. E eu devo esse pedido de perdão a vocês, que vocês me perdoem. É por isso que quando a Chay me mandou mensagem, eu logo aceitei, só que por trás desse sim, havia uma dependência da minha pastora, que é a presidente do Círculo de Oração, e eu estou ali como auxiliar dela também, nas irmãs. E eu lembro que eu falei com ela assim, olha, eu estou devendo, então, por favor, me libere. Ela, Ju, vai na paz, que nosso ensaio será na quarta. Então, eu estou aqui debaixo da bênção dos meus pastores. Meu esposo não está, mas está aqui comigo a missionária Iris, também faz parte do meu ministério. E eu estou muito feliz de estar aqui, porque Deus já confirmou. Eu queria que você olhasse para essa irmã que está do teu lado, traga ela para o culto com você e diga para ela, irmã, nessa noite, o nosso Deus já passou por aqui. Sabe por que Ele já passou por aqui? Porque a minha pastora, há 2 semanas atrás, ela olhou para mim e disse assim, Ju, eu estava assistindo um estudo, e esse estudo logo me lembrou você, me lembrou os processos que você está passando, e eu tenho certeza que vai te auxiliar muito no decorrer da sua caminhada como ministrante da palavra do Senhor. Eu olhei para ela e falei que iria assistir esse estudo. Só que ela olhou para mim, sabe aquele olhar assim, vai nada, você vai chegar em casa e vai esquecer. E quando foi essa semana que eu estava pedindo um direcionamento ao Senhor, a respeito deste culto, eu lembrei de assistir esse estudo que ela pediu para mim assistir. Assisti o estudo, e o estudo falava sobre cura, sobre libertação e sobre heranças espirituais, ou seja, sobre heranças que carregamos da nossa família, dos nossos antepassados. E após meditar naquele estudo, eu comecei a pedir ao Senhor, pedir direcionamento a respeito de o que Ele iria dizer, o que Ele queria falar conosco nessa noite. E o Senhor me encaminhou para um texto lá em Mateus. É um texto bastante conhecido, mas que o Senhor trouxe algumas coisas para a minha vida, que por mais que eu já havia ministrado esse texto, por mais que eu já havia estudado ele, o Senhor trouxe algo novo para a minha história. E eu quero compartilhar com vocês, porque quando estamos no direcionamento do Senhor, o Senhor, Ele confirma. E quando a Chay estava aqui orando, ela falou que era para você pedir ao Senhor, que o Senhor visitasse a sua geração. Quem ouviu diz amém? Ela falou que era para você profetizar sobre quem? Sobre seus filhos. Aí eu olhei para a missionária Iris, porque eu conversei com ela no UB, e como ela é boa de Bíblia, eu falei para ela qual foi o texto que o Senhor havia me direcionado. Então eu já olhei para ela ali no cantinho e falei, Jesus está no ambiente. Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no seu capítulo por número 7. Melhor dizendo, Marcos, capítulo por número 7, versículo 24. Marcos, capítulo 7, versículo 24 em diante. E ao estudar esse texto, Marcos, capítulo 7, versículo 24. E ao estudar esse texto, eu fiquei analisando coisas que passam tão desapercebidas, que não é só no texto não, é na nossa vida também. Então, há um despertar de Deus para as nossas vidas. Nós estamos finalizando o ano, nós estamos em dezembro,
Quem alcançou metas aqui? Posso te conhecer? Você alcançou metas? Glória a Deus. Esse foi um dos anos mais difíceis para mim. Iniciei em janeiro passando por uma enfermidade. Só que quando chegou em abril, a cura veio porque o nosso Deus, Ele é fiel. Em janeiro, eu falei que eu iria iniciar o tratamento para que eu pudesse ter uma gestação saudável. E eu olhei para o meu pastor e falei, pastor, já vou entrar o ano, então o Senhor já intercede pela minha causa, que eu estou com esse desejo. Eu sinto que é para esse ano, mas nem sempre o nosso sentir é de Deus. Porque muitas das vezes a nossa carne quer tanto algo, que qualquer coisinha que vem você já acha que é o tempo. E não é assim que funciona com o Senhor. E eu comecei a passar mal, eu comecei a sentir todos os sintomas. Eu falei, será que Deus me abençoou? Só que não era uma gestação, era um mioma. E imagine você, fazer todos os exames, ter 99% de probabilidade de ser uma gestação. Tanto que quando eu entrei na sala, eu preciso contar isso aqui para que você entenda o que é Deus na sua vida. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus só faz quando nós estamos vendo ou quando nós queremos, mas não é assim que funciona com o Senhor. E eu lembro que eu entrei na sala e quando eu comecei a fazer a ultrassom, a médica olhou para mim e falou, olha, Juliana, tem tudo para ser um feto, mas eu não posso te confirmar. Volta daqui 3 semanas. E assim eu fiz, com 3 semanas eu voltei e ela olhou para mim e disse, Juliana, eu tenho uma boa, uma ruim, não sei se é boa, não sei se é ruim, porque eu não sei como é a sua vida diária. E eu falei assim, por favor, dê a ruim primeiro. Aí ela, geralmente a pessoa quer a notícia boa primeiro, mas eu olhei para ela e falei, eu quero a notícia ruim primeiro. Porque a boa, tudo bem, a ruim, tudo bem também. Mas nós que cremos num Deus que servimos, você tem que enfrentar o que vem, não é amanhã, não é depois, é no agora. E eu aprendi isso na caminhada. E ela olhou para mim e falou assim, olha, infelizmente não é uma gestação. Só que eu também não posso afirmar o que é. Só que ela olhou para mim e falou assim, agora, no momento, você não pode fazer uma raspagem no seu útero, você não pode fazer uma biópsia, porque se eventualmente você engravidar, vai ter alguns probleminhas, ou até mesmo vai atrapalhar mais ainda o seu projeto. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, não tem problema. Mas chorando, né, claro, porque eu sou chorona, mas eu choro no lugar certo. Eu olhei para ela e falei, não tem problema, me arrumei, fui para casa, levei no médico. Aí o meu esposo, ele estava na direção de uma campanha na igreja, e a campanha era o despedaçar do jugo. E eu lembro que eu iniciei essa campanha, foram 7 quinta-feiras, 7 semanas. Eu iniciei, eu falei assim, o Senhor vai me curar, eu sou uma mulher saudável. Eu lembro que todo dia eu ia dormir, eu orava ao Senhor, só que quando eu deitava na cama, eu falava essa frase, eu sou uma mulher saudável. E no decorrer que foi passando os dias, nada de melhora, um dia pior que o outro, no último elo da campanha. Eu lembro que tinha um pastor ministrando a palavra do Senhor. Ele olhou no meio da igreja e falou, tem uma irmã aqui no nosso meio que está passando por tal situação no seu útero e começou a descrever a minha vida praticamente. Eu lembro que eu levantei a mão e falei, é eu, Jesus, e eu creio que eu vou sair daqui curada. Só que segura, antes de eu declarar que eu iria sair daquele culto curada, eu queria ir embora porque a dor estava demais. Eu lembro que o meu esposo estava no altar, na direção do culto. Eu fiz sinal para ele ir até a porta. Ele foi. Eu falei, eu quero ir embora porque eu não aguento. Aí ele olhou para a minha cara e falou bem assim, ah, é? Não é você que prega que adorador tem que adorar em meio à luta? Então você vai para o seu círculo de oração, nem que você fique em pé ali, mas você não vai para casa. Aí eu, amém. Já viu aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Assim fui eu. Só que ele estava debaixo da autoridade do Senhor. E aquele despertar foi tão grande que eu falei, é verdade, Jesus. E eu lembro que eu fiquei no culto. E no final do culto, já pensou se eu tivesse ido embora, antes de Deus entregar para a minha vida aquele que Ele tinha preparado para me entregar? Eu teria perdido a minha cura naquele culto. E eu lembro, Chay, que passou esse mistério para mim, eu guardei isso na quinta-feira. Na segunda-feira eu tinha que retornar ao médico. Pensa. E o Rodney, lá da IBC Fé,
ele me ligou no domingo e falou assim, Juliana, você pode ministrar aqui na segunda, na tarde da vitória? Eu falei, amém, Jesus. Só que eu tinha esquecido que o exame era de manhã. Só que eu lembrei que Deus estava no controle. Eu já havia recebido a minha cura, eu estava profetizando. Quando deu segunda-feira, às 9 horas da manhã, peguei o Uber, já entrei crendo, já entrei acreditando que o Senhor havia me curado. Mas já pensou se o Senhor não houvesse me curado naquela manhã? O que eu iria ministrar para aquelas pessoas? Eu iria ministrar do mesmo jeito, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E eu lembro, Chay, que eu entrei na sala já chorando. Senhor, eu creio na minha cura, eu creio na minha cura, eu creio que o Senhor me curou e vai ser testemunho para a tarde. E dentro desse testemunho, eu saio da sala sem nada, para a honra e glória do Senhor. E o exame, você não tem ideia do que Deus fez. O exame era quase R$300. Sabe o que a médica olhou para mim? Juliana, eu não vou fazer meu exame completo, porque seria com Doppler, né? Aquela colorida, onde tem mais visibilidade. Ela olhou para mim e falou assim, olha, eu não vou fazer a colorida primeiro, eu vou fazer a simples. E como você já pagou, não tem problema. Se não der nada aqui, você pega o seu dinheiro de volta e vai para a tua casa. Mas Deus é tão fiel, Chay, que eu saí daquela clínica, eu fui para a loja, comprei até esse salto aqui que está no meu pé e fui adorar o Senhor à tarde, porque Ele é fiel sobre a sua vida. Então, eu tenho probabilidade para dizer para você que nós estamos em dezembro, mas isso não significa que Deus não está com você ao finalizar por tudo que você passou, pelo contrário. Eu tinha tudo para ter parado esse ano, foi uma enfermidade atrás de outra enfermidade, mas até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu passei por um processo de ansiedade, sim, ansiedade. Passei por tanta coisa esse ano que teve pessoa que olhou para mim e falou assim, agora ela para, agora ela desiste. Que nada, era só impulsão para que eu pudesse estar aqui nessa noite ministrando para você e dizendo que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta e que Deus ainda está disponível a movimentar e trabalhar na tua história. Livro de Marcos, capítulo por número 8, versículo 24, vai dizer assim, a mulher cananeia. É lindo demais o que Deus faz. Levantando-se dali, Jesus foi para as bandas de Tiro e Sidom. E havendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse, mas ele não conseguiu se ocultar. Porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e se lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grego. Olha as características dessa mulher. Esta mulher era grega, da Sírio-Fenícia, e também rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa que primeiro eu vá e sacie os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu-lhe e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por causa desta resposta, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. E ao chegar à sua casa, encontrou a filha deitada na cama, liberta do demônio. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Quando eu paro para analisar a Bíblia a respeito de Jesus, eu vejo que ele é perfeito em todos os aspectos. Procurei uma falha para falar desse homem, mas eu não encontrei nenhuma, Chay. Dentro do texto, eu vejo que Jesus ele é o mesmo que está operando aqui nessa noite. Quem crê diz amém. E dentro desse texto, estudando, buscando algo de Deus que eu necessitava para a minha vida, em um processo que eu passei no ano de 2021, eu lembro que dentro desse texto, o Senhor me trouxe uma resposta lá no Monte Lajinha, eu não sei se vocês conhecem, ali em Laranjeiras Velhas. E eu lembro que eu subi desesperada, clamando ao Senhor para que o Senhor viesse curar a minha mãe.
A minha mãe, ela estava com um problema em sua perna, minha mãe estava totalmente paralisada. Mas, para honra e glória do Senhor, o Senhor também curou a minha mãe, porque Ele é Deus de milagres. E dentro desse texto, eu vejo que esta mulher, ela está passando por uma situação que faz com que ela saia da sua casa. E assim é você, independente de tudo que está vivenciando, você saiu da tua casa, porque você sabe que aqui é o lugar de resposta para a sua vida. Então eu vejo que quando nós nos movimentamos, saímos da nossa zona de conforto, o céu também se movimenta ao nosso favor. E eu vejo que essa mulher tem muita lição para nos ensinar dentro da palavra de Deus. Porque segundo a palavra do Senhor, o texto é claro em dizer, versículo 24, e levantando-se dali, Jesus foi para as bandas de Tiro e Sidom. E Jesus entrou numa casa, e Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas ele não pôde ocultar-se. Olha que lindeza. Jesus, ele se movimenta e não quer que ninguém saiba que ele está se movimentando. Você já reparou que existem situações na nossa vida que Jesus se movimenta e você nem percebe que ele se movimentou? Mas o fato de você não perceber que ele não se movimentou não significa que ele não está reagindo. Então eu quero que você levante a mão, porque eu já quero profetizar sobre a tua vida e eu quero dizer para você que vai existir situação na sua vida que você não vai ver Jesus se manifestando, mas a glória será tão grande que ele não será capaz de ocultar o que ele está para realizar na sua vida. Você crê nisso? Então toma posse nessa noite, porque Jesus ainda opera. Ele é o mesmo de ontem, é o de hoje, será o mesmo eternamente. Jesus não muda. Quem muda sou eu, quem muda é você. As estações mudam, mas Jesus continua o mesmo. Olha só que coisa linda. E dentro do texto, eu vejo que Jesus não quer que ninguém saiba que ele está, mas existe uma mulher. E se tem alguém que é escandaloso, se tem alguém que gosta de gritar, se tem alguém... Olha só, eu ouvi uma pregação da Camila Barros, que ela dizia que ninguém como a mulher não tem estrutura o suficiente para agitar uma casa. E é verdade. O nosso esposo pode fazer o que quiser dentro de casa, mas se eu e você não se levantar para fazer o que é necessário fazer, nada muda. Se você acordar bem, toda a sua casa fica bem. Mas se você acordar mal, toda a sua casa fica mal. É incrível. E ela tem razão quando ela disse isso. Porque quando o Senhor nos fez, Ele nos fez lá no princípio para sermos companheiras. Mas o texto, em momento algum, dá qualidades à mulher no princípio. Somente diz que o homem e a mulher foi formado segundo a semelhança do Senhor. Só que nós temos característica desde o princípio. Quem foi que ultrapassou a ordem do Senhor primeiro? Foi a mulher. Por quê? Porque é mais fácil eu e você ser atraída por aquilo que Deus não tem para a nossa vida. Mas Eva, desde o princípio, ela foi mais fácil ser atraída pelo que Deus havia dito para ela não fazer. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, o que é para eu e você estar focada, nós não estamos. Adão estava focado no que Deus disse para ele ser. E o que Deus disse para Adão? Em momento algum, eu vejo Deus dizendo para Adão, pega na mão de Eva, vai passear no jardim. Mas eu tenho certeza que Adão estava zelando do jardim que Deus havia feito para ele. Mas a mulher tinha recebido ordenança, você é adjuntora, você é companheira, e ela não entendeu isso. O que ela faz? Deixa Adão fazendo o que estava fazendo para o Senhor e vai passear no jardim. E quando ela vai passear no jardim, ela se encontra com quem? Com a serpente. Então, o fato da mulher, desde o princípio, ser alguém ousada, ser alguém que ultrapassa limite, é mais fácil com que eu e você seja seduzida pelas coisas. Porque desde o princípio o homem foi criado para ser íntimo de Deus.
É tanto que eu olho para o meu esposo e eu tenho ele como sacerdote. Mesmo que a Bíblia diz que o véu já foi rasgado e que nós já temos essa autorização de entrar no templo, apresentar ao Senhor as nossas ofertas e orações, eu trato o meu esposo como sacerdote. Existe situação que é claro que eu vou procurar o meu pastor. Só que existem situações que primeiramente tem que ser eu e ele dentro de casa. Porque eu entendi que ele é o meu sacerdote. Então é mais fácil você errar do que o seu próprio esposo. Só que também é mais fácil você acertar do que ele. É uma troca contínua. Só que o que prevalece é o propósito. E eu vejo aqui que nessa história tem uma família que está desestabilizada. Em momento algum, a história faz questão de nos trazer sobre o pai. A Bíblia não está mencionando quem era o pai dessa jovem que estava endemoniada. Em momento algum. Mas a Bíblia faz questão, Chay, de dizer que uma mulher cuja filha estava endemoniada vai aonde? Vai até Jesus. Só que observe o texto. Em momento algum fala que ela foi de primeiro modo até Jesus. Porque se ela fosse Jesus de primeiro modo, a Bíblia não fazia questão de dizer que ela já havia tido situações onde ela tentou. Ela queria ver a filha dela liberta. Só que em momento algum a história diz que ela foi até Jesus de primeiro. Porque a Bíblia nos diz lá em Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que é para nós fazermos o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos seriam acrescentadas. Aquele texto faz questão de trazer uma lista de coisas que o Senhor supriria na nossa vida se fizéssemos dele a nossa prioridade. Só que eu vejo que essa família aqui, até então no texto, não tem um sacerdote dentro de casa. Não tem. Mas eu estou vendo que uma mulher, ela se levanta do estado que ela está. E ela consegue definir quem é mãe dentro de casa e quem é filho. Mas eu vejo que a geração que nós estamos vivenciando agora, ninguém mais sabe quem é mãe e quem é uma filha dentro de casa. Porque o desrespeito entrou, a falta de autoridade está batendo na porta da sua casa. E muitas das vezes não é o seu filho que começa a errar com você. É você que abre a porta e permite situações entrar na sua casa. Muitas coisas poderiam ser evitadas se você disser um não. Muitas coisas poderiam ser evitadas se você escolhesse abaixar o tom da sua voz. Mas o que nós fazemos? Nós abrimos a porta da nossa casa e tudo que é ruim nós permitimos entrar. Já reparou que ninguém quer saber como está a situação de um cano de uma pia? Mas se a nossa pia entupiu, o que fazemos? Marido, ali, ó, morrendo de saber que deixou a comida cair dentro. Eu não sei o que aconteceu, a pia está vazando, vai ver. Assim é na nossa vida espiritual. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Mas o que nós fazemos? Deixamos para amanhã. Eu peco agora, amanhã eu peço perdão. Hoje eu estou cantando, amanhã estou lá fora. Não é assim que nós fazemos? Hoje nós estamos aqui, glória a Deus, no altar do Senhor. Só que amanhã, quem é você amanhã? Quem é você depois do culto? Quem é você? Eu aprendi que eu sou, não o que vocês estão vendo aqui no altar. Sabe quem eu sou? É a Juliana lá do quarto secreto. Diante de Deus não vai valer quem está aqui no altar ministrando para vocês nessa noite, não. Diante de Deus vai valer quem sou eu após esse culto terminar. E eu vejo que dentro dessa situação eu posso aprender isso com ela. Ela é alguém que não serve ao Senhor, que serve a outros deuses, que está passando por um momento de tribulação dentro da sua casa. Só que observe o texto. Ela vai até Jesus buscando uma cura, uma libertação para sua filha. Só que sem ela saber que através desse processo dentro da casa dela, era ela que teria a sua vida transformada primeiro. Quantas das vezes você sai da sua casa, você vem para a casa do Senhor, você espera que Deus haja no teu filho, que Deus haja no teu marido, que Deus visite a tua parentela, sendo que Ele quer agir primeiro é em você. Você tem essa convicção? Que antes de Deus fazer em vós, Ele precisa fazer em mim?
Primeiro ele faz em nós, para depois ele fazer através de nós. É por isso que você passa por situações que muitas das vezes você não compreende o que você está passando. Mas eu quero te lembrar dessa verdade. Primeiro ele vai agir em você, para depois agir através de você. Lembra da samaritana? Quem começou o diálogo na história? Foi Jesus. Só que o que aconteceu depois que ela recebeu a água? Ela foi para onde? Ela foi pregar para os samaritanos. Ela foi falar que um profeta havia revelado a vida dela. É tanto que existem pessoas que fazem questões de enfatizar que ela se tornou uma missionária, porque ela começou a propagar o que Jesus tinha feito ali em um simples encontro. Imagina nós, então, o que Deus pode fazer na nossa vida. Quantos cultos tem aqui semanais? Muitos, né? Imagine, todo culto a gente está aqui se encontrando com Jesus. Essa mulher teve um encontro e já saiu daquele tanque sabendo que Jesus havia transformado a vida dela e passa a contar o que Jesus fez. E a pergunta para nós hoje é: o que você tem falado de Jesus lá fora? Porque o nosso problema, Chay, é olhar para a nossa irmã e só contar problema, só contar defeito. Eu saía da minha casa direto, ia para a casa da minha pastora. Ai, está acontecendo isso. Ai, está acontecendo aquilo. Teve um dia que eu me olhei no espelho e falei: que é isso? Quem é o Deus que eu sirvo? Que fé é essa que eu estou tendo? É claro que existem sim situações que a gente tem que chegar para a nossa liderança. Aí eu fiz uma autoanálise. Hoje eu chego na casa da minha pastora, é um lanchinho para lá, é um cafezinho para cá. Coisas do céu. A vida dela é a vida dela, a minha vida é a minha vida. Nós nos reunimos, fazemos o que temos que fazer para a igreja, só que eu entendi, a casa da minha pastora não é um muro de lamentações de Jeremias, não, pelo contrário, lá tem que ser consolo para a minha vida, não há lamentação. E quantas das vezes você faz isso com quem está do seu lado? Já viu pessoas que só chegam perto de você para dizer que nada está bom? Quem conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Tem pessoas que chegam perto de você, é incrível isso. Eles chegam para você e só conta derrota. Sabe por que muitas das vezes algumas coisas não mudam na sua vida? É porque você está atraindo demais essas coisas para a sua. E eu aprendi isso na caminhada. Eu aprendi isso. Você via Jesus andando com os fariseus? Não, Jesus andava com discípulo, e quando não estava com os discípulos, estava sozinho orando. A Bíblia nos ensina, somos nós que não queremos aprender. Eu não vejo Jesus: Pedro, você viu o que o fariseu falou de mim? Você encontra isso na Bíblia? Não. Eu não vejo na visita de Maria a Isabel, as duas se lamentando. Não. Pelo contrário, há festa no ventre das duas. Sabe o que é que Deus está nos ensinando nessa noite? É que quando nos encontramos com alguém tem que haver festa, porque as nossas dores já foram curadas. O Senhor, Ele já entrou na nossa vida, o Senhor já agiu na nossa história, só falta eu e você crer e acreditar que Ele já resolveu. Tanta situação poderia ser evitada na nossa vida se nós fôssemos até o lugar certo, na hora certa. E essa mulher me ensina isso, mesmo ela, tendo os deuses dela, ela larga isso. Ela tem uma facilidade de se desprender deles para ir atrás de Jesus. E quantos impedimentos nós colocamos para chegar até um culto como esse? Quantos? Eu não tenho roupa. Meu cabelo não está legal. A gripe chegou na minha casa. Eu estou com alergia atacada. Que é isso? Repreende isso da sua vida. Tenha o céu como prioridade. Que o que vier para você não vai ser impedimento, não. Pelo contrário. Ontem eu estava passando mal, mas eu estava na minha casa de adoração. Mas teve culto que eu estava passando mal, com a mesma enfermidade, eu fiquei em casa. Mas quando você não aceita o que chega na sua vida, o céu se manifesta ao seu favor.
E eu lembro que eu entrei naquele culto falando, Deus, eu vou sair daqui curada, porque amanhã eu tenho que ministrar a tua palavra. Eu estava preocupada com hoje. Mas primeiro eu resolvi adorar na minha casa, porque é assim que Jesus opera. Primeiro ele quer fazer em você. E dentro desse texto, você vê isso com clareza. Ela corre até Jesus. Só que quando ela chega, mesmo ela não sendo bem-vinda, guarda isso para a sua vida. Mesmo ela não sendo bem-vinda, porque você sabe quando você é bem recebida no lugar. Sim ou não? Sim. A fisionomia das pessoas mostra. O olhar das pessoas mostram. Você sabe, não tem como esconder. Você sabe quando você é amada. Eu sei quando eu sou amada. Eu sei quando eu sou tolerada. Eu sei. Eu sei quando algumas pessoas são falsas comigo. Eu sei, gente. Mas uma coisa eu entendi. Eu que tenho que ser diferente. Amém? É eu que tenho que ser diferente. É eu que tenho que fazer a diferença. É eu que tenho que buscar ser melhor cada dia. E quando eu entendi isso, meu ministério nunca mais foi afetado por causa de pessoas. Porque nós temos essa facilidade de transferir para o outro aquilo que é nós que temos que tirar da nossa vida. Eu falei isso com a missionária Iris dentro do carro. Quantas coisas espiritualizamos, quantas coisas falamos, quantas coisas dizemos, porque é mais fácil você dizer que é demônio. Essa é a realidade. É mais fácil você espiritualizar as coisas, porque demônio você expulsa no nome de Jesus. Mas e caráter? Como funciona? Demônio expulsamos no nome de Jesus, mas e caráter? Quem trata? Jesus também, glória a Deus por isso. E dentro desse texto você vê que ela chega na casa dele. Jesus está à mesa com os seus discípulos. E Jesus olha para ela e diz, não é lícito parar de fazer o que eu estou fazendo agora. Sabe o que Jesus estava olhando para ele e dizendo? Eu estou com meus discípulos, eu estou com meus filhos. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que nós temos uma diferença na fila de milagre. Porque quem está lá fora também crê, também acredita e também pede milagre. Nós que estamos aqui dentro também cremos, também acreditamos que Deus faz milagres. Só que nós estamos em vantagem. Qual é? É de sermos filhos. E quantas das vezes nós nem nos comportamos como os filhos e queremos que Deus, o nosso Abba, nos trate como filhas? Não tem como. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, que aquele que ouve a correção do Senhor e não a recebe, não é filho, é bastardo. Então todas as vezes que o Senhor faz uma repreensão na sua vida, que você não aceita, que você não busca mudar, obviamente você está dizendo para o Senhor pode ser até ser meu pai, mas eu não sou seu filho. E eu vejo aqui Jesus mostrando para ela que ela poderia ser filha, mas até então ela não é. Ela é alguém que serve outros deuses, que chega a ver Jesus com os seus discípulos partilhando uma refeição, e Jesus fica impressionado com a resposta dela. O que me chama a atenção, Chay, não é que Jesus ficou impressionado com a roupa que ela estava. Não foi. Jesus não ficou impressionado com o transporte que ela chegou. Nem tampouco Jesus ficou impressionado com o que saiu da boca dela. Porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor vai se impressionar com palavras bonitas. Mas se fosse só assim, Jesus não teria dito que muitos adoram a Ele com os lábios, mas o coração está longe. A adoração dessa mulher é diferente. Ela sai da tua casa, vem para essas regiões de Tiro e Sidom. Ela é de Cananeia. Mas quando ela chega, ela já chega declarando socorro. É aqui que eu quero entregar para você algo que o Senhor me entregou. Não basta dizer que sabe o endereço do milagre. Não. Você tem que saber o que você vai fazer lá. Quando ela sai da tua casa, ela já sai crendo, ela já sai acreditando. E eu imagino que ela adentrou por essas portas dizendo, Senhor, socorro. Senhor, eu não aguento mais. E nós, por muitas vezes, achamos que é feio. Quantas das vezes criticamos a maneira do outro adorar? Quantas das vezes?
Às vezes nós vemos a pessoa pular na casa do Senhor e nós queremos questionar isso. Mas e lá fora? As pessoas não pulam carnaval, não pulam atrás de um trio? Quantas pessoas não pularam hoje? Eu também pulei quando o gol saiu. Nós fazemos isso, nós temos essa facilidade. Mas quando chega na casa do Senhor, é difícil soltar o que o Senhor quer que você solta. Vou falar mais bonito, é difícil a entrega. Sabe por quê? Porque o adversário sabe quando você entrega, para quem você entrega e o que vai acontecer depois dessa entrega. Aqui há um cenário. Dentro desse cenário, houve rejeição. Porque os discípulos falam, ó, despede essa que vem gritando atrás de nós. Quem disse? Os discípulos. Só que no capítulo 6, a Bíblia faz questão de dizer que os discípulos já haviam recebido autoridade. Se os discípulos já haviam recebido autoridade, se na visão deles, eles estavam vendo que Jesus estava cansado, sabe qual deveria ser a atitude do discípulo? Vá para a tua casa, o demônio já saiu da tua filha, mas não. Os discípulos fazem questão de dizer, Senhor, despede essa que vem atrás de nós. Que atitude é essa? De filho. Filho que é filho tem irmão, amém? Filha que é filha tem irmã. E como você tem tratado quem está diante de você? Será que é com o mesmo aspecto que Jesus te trata ou é diferente o tratamento? Você deve olhar para você e você deve olhar para quem está do teu lado com o mesmo olhar. Hoje aconteceu algo lindo. Eu estou dentro do texto. Saí da casa do meu pastor após o jogo. Estava descendo para minha casa e eu e meu esposo passou direto. Aqui estava o bar e eu e meu esposo passando na frente do bar. Nós nem olhamos para o lado, estávamos com pressa, tinha que vir para cá. E eu lembro que o rapaz saiu de dentro do bar e gritou, ei, ei, espera aí. E nós paramos. Até então eu só fiquei olhando para a cintura dele porque ele estava armado. Olha o meu olhar. A primeira coisa que eu avistei nem foi o semblante do rapaz, foi a arma que estava na cintura dele. E ele olhou para nós, abaixou a cabeça e falou assim, vocês podem orar por mim? Eu falei, meu Deus. E nós começamos a orar por ele. E depois que oramos por ele, eu falei, vá lá na congregação fazer uma visita. Ele, eu vou mesmo. Mora no meu bairro. Todo dia eu vejo. Mas eu nunca parei para dizer, eu quero orar por você. Mas hoje nós estávamos passando. Pensa, todo mundo ocupado. Todo mundo estava na frente da televisão. Essa foi a resposta que Deus trouxe para mim. Vocês estavam na frente da televisão assistindo. Sim, é o nosso momento, mas tem almas que estão morrendo. Já pensou se nós tivéssemos passado direto e amanhã receber a notícia? Mataram um jovem na pracinha? Deus ia cobrar de quem, igreja? De mim, do meu esposo que passou ali do lado dele e não fez nada. Então há um despertar de Deus para as nossas vidas dentro desse texto. Não é esperar a morte chegar dentro da tua casa para você pedir à igreja que vá lá te fazer uma visita e orar, não. Quantas das vezes nós estamos em festa, a nossa geladeira está cheia, tem como preparar um café para a nossa igreja e nós não queremos visita. Aí as coisas começam a apertar, as coisas começam a faltar, a enfermidade chega. Irmã, vem fazer uma visita no meu lar. Não é assim que nós fazemos? Então devemos dar sempre o melhor, porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E dentro desse texto, eu vejo que essa é uma mulher que ela planta a fé, mesmo em um ambiente de rejeição. Então, quero dizer para você que, independente do ambiente que você planta, pode ter certeza, se for para a pessoa certa, ele vai resolver situações na sua vida. E dentro desse texto, você vê que ao Jesus liberar esta palavra para ela, que não era lícito dele parar de fazer o que estava fazendo, ela disse que ela estava ali mesmo se fosse para sair com migalhas. E eu quero que você se coloque de pé nessa noite. O pessoal aí dos instrumentos ainda está aí?
Tem alguém aí disponível? Rapidinho, em nome de Jesus. Deixa eu beber uma água aqui, que a garganta já foi. Dentro do texto, você vai ver que, através da resposta dela, da resposta de quem? Dela. Jesus olha para ela e diz: pode ir, porque o demônio já saiu da sua filha. E ao chegar à sua casa, ela viu a sua filha deitada sobre a cama e o demônio já havia saído dela. Só que o que me chama a atenção aqui, para você guardar essa palavra e levar para a tua casa, é que Jesus primeiro queria visitar a linhagem dela lá atrás. Porque se ela não confessa que ela não come do mesmo pão, mas que estava comendo migalhas, Jesus não teria agido na história dela. Eu vejo que antes de Jesus resolver a situação da filha, Jesus primeiro resolve a situação da mãe. Porque existe situação na nossa vida que primeiramente Jesus vai ter que visitar lá os nossos antepassados. Jesus visitou uma geração e através dessa geração eu creio e acredito que outras vidas foram transformadas. E eu sei que você está aqui nessa noite representando a tua geração. Você está aqui nessa noite representando a tua casa. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. É por isso que quanto mais você buscar, mais entrega você tem que fazer. Porque o que Deus tem para a sua vida não vai ficar só na sua vida. Pelo contrário, Ele quer agir na sua linhagem. Ele quer agir na sua casa. Ele quer fazer em você. Ele quer fazer através de você. Então tenha livre acesso nesse momento para pedir ao Senhor que entre na sua casa, que haja na sua história, porque Ele ainda faz. Você pode vir aqui na frente, por gentileza? Rapidinho, tá, Chay? Porque existem pessoas aqui, igreja, que até estão aparentemente bem, né? Quantas das vezes nós colocamos a nossa melhor roupa? Eu vou para a casa do Senhor perfumada. Só que no interior do nosso coração, o Senhor sabe o que está acontecendo na nossa vida. Quantas pessoas aquela mulher não passou perto, mas ninguém sabia o que estava acontecendo nela. Ela passou perto dos discípulos, mas ela não disse para os discípulos aonde estava o problema dela, não. Mas quando ela chega em Jesus, ela já fala: Senhor, socorro, porque ela sabia que o Senhor poderia resolver a situação dela. E o Senhor resolveu, sabe por quê? Eu nunca vi ninguém chegar em Jesus, conversar com Ele e não ter a sua vida transformada. Pelo contrário, todos que tiveram um encontro com Jesus, todos que tiveram um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada. Eita glória. Eu vou ter que falar isso aqui. Segura aí. Quando eu estava ali e a Chay estava orando, eu comecei a cantar. Tá chorando por quê? E quando eu fiz sinal para eles, que eles estavam ali conversando, eu chamei agora ele para falar que eu queria esse louvor. Ele olhou para mim: é de Deus, porque nós estávamos preparando ele. Você pode celebrar que Jesus está na casa? E quando eu olhava para você, esse era o recado de Deus para a sua vida. Já era para você estar alegre há muito tempo, porque Jesus já entrou em ação, Jesus já entrou no cenário. E Ele me dizia que nessa noite Ele está visitando a tua linhagem, Ele está visitando a tua parentela. Ele sabe que a entrega, alguém pode vir abraçar ela aqui na frente, por gentileza? Alguém pode abraçar ela? Ele dizia para mim, Chay, que nessa noite, através dela aqui, Ele está tratando emoções, e não só é a delas, como também de quem está, de quem ficou na casa dela. Jesus dizia para mim que tem muitos dias que ela deita na cama, que ela pensa em dormir, que ela não consegue dormir. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é estar com o coração acelerado. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é você ter pessoas que são amigas, que são sinceras com você, e você não conseguir se abrir com elas. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser traída. Eu sei o que é ser machucada.
Eu sei o que é ser ferida. Se ela desse ouvido o que Satanás disse, ela teria tirado a vida dela. Mas Deus disse que Ele tem vida. É vida, são muitos dias para você viver. E o Senhor dizia para mim, Chay, que essa noite, Ele está tratando o emocional dela. Ela vai começar a enxergar o que Ele já enxerga dela. Você é uma mulher bela. Sabe o que é bela? Não é aos olhos do homem, é aos olhos dele. Você é preciosa. Deus te separou, Deus te escolheu. Eu não sei o que ela faz, mas o Senhor dizia para mim, Chay, que ela é um vaso precioso na mão dela. O Senhor precisa dela na obra, o Senhor precisa dela na casa, porque através dela outras mulheres serão tocadas, outras famílias serão alcançadas. Só que diversas vezes nós não conseguimos enxergar quem nós somos diante de Deus, porque colocaram uma roupa em nós para vestir. Quantas das vezes a sociedade prepara uma roupa essa de julgamentos, de críticas, e muitas das vezes nem é verdadeiro o que as pessoas dizem. E o que nós fazemos? Nós pegamos a roupa que a sociedade faz, nós vestimos e viemos para a casa do Senhor, sentamos lá atrás, ficamos frustrados, vemos Deus operar na vida de todo mundo e não opera na nossa. É isso que o inimigo faz. Só que Deus me disse que nessa noite Ele vai começar a movimentar na vida desta irmã. Qual o seu nome? Jaqueline. Quem vai orar pela vida dela? Hoje Deus disse para mim, ela vai sair daqui curada. É curada. Você não será dependente de remédio, porque o único remédio que você precisa é Ele. Existem situações que aprisionam não só os nossos pensamentos, aprisiona a nossa alma. Só que eu aprendi que para Deus, o nosso coração não é simplesmente um órgão cardíaco. Pelo contrário, o nosso coração é o centro da nossa alma. E onde está o centro está nos nossos pensamentos. É tanto que em Coríntios, Paulo faz em questão de enfatizar que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é reto, nisso pensai. E Deus está purificando os teus pensamentos, porque Ele precisa que você acredite que o passado ficou para trás e que coisas novas Ele já reservou para você. Toma posse do que é novo, porque Deus vai fazer muito mais na sua história. Pode louvar? Será que você pode fechar os olhos nessa noite? É isso que Satanás quer que você traga para a sua vida. Porque Satanás, ele olha para você com um olhar de rejeição. Satanás, ele olha para a sua casa e vê tudo que não é para ver. Ele lança coisas que nunca existiu. Só que Deus também faz coisas que nunca fez antes. E tem mulheres aqui que precisam de arrumar a casa para que Deus possa entrar e fazer o que Ele quer fazer. Hoje é noite de você se lançar diante do Senhor, porque o Senhor sabe aonde é necessário trabalhar. Só que Ele quer uma atitude da nossa parte. Ele entra na nossa vida. Ele diz que tem promessa. Ele entra na nossa vida. Ele chega na nossa história. E nós, por muitas das vezes, achamos assim: olha, o Senhor, Ele até fez promessa, mas demora. O Senhor até disse que iria fazer, mas Ele não faz. O Senhor disse que iria abrir, mas Ele não abre. O Senhor disse que eu teria uma saúde boa, mas as enfermidades têm chegado até a mim. E eu vim te dizer, vaso, tu és preciosa diante de Deus, relebandai.
Você é preciosa, você é linda para o Senhor, Satanás, ele tem tentado confundir as tuas emoções, mas o Senhor diz que nessa noite tem uma injeção de ânimo para a sua vida. Você vai sair daqui renovada. Você vai sair daqui crendo e acreditando que Ele é o Deus que te prometeu, mas Ele também é o Deus que cumpre promessas na sua história. O tempo não é um vilão, tá? O tempo é o nosso amigo. O tempo, ele é aquele que está diante de Deus, e que basta o Senhor dar uma ordenança para que possamos vivenciar o que Ele já preparou. Ele diz que nesse tempo que você está vivenciando, Ele está te dando estrutura para quando você conseguir, você sustentar o que Ele te deu, porque é tão grande, é tão grande, é tão grande. Eu não estou falando de milagre pequeno, não que existem milagres que são um melhor que o outro, mas existem proporção na nossa vida, existem proporções na nossa história, e o que Deus diz que vai fazer na vida dela é algo extraordinário. Ninguém da tua casa ainda vivenciou, mas você vai vivenciar. Será que você pode dar um glória a Deus? Porque Deus está na casa e Ele está falando. Quando Ele quer agir na nossa história, olha só, 90% da minha família não é cristã, mas eu sou. 90% da minha família não busca, mas eu passei a buscar. E quando as coisas apertam, é Juliana que tem que orar, é Juliana que tem que ceder. Mas aí eu tenho uma certeza: Deus não me escolheu à toa. Deus não te escolheu à toa. Existe um propósito. Existe um propósito, e você precisa vivenciar esse propósito. Começa a trabalhar, começa a erguer-se na casa dele, porque Ele também precisa de você, e não é para ontem, é para hoje, é para agora. Determine que você é capaz, porque você já é. Ele já te entregou a ferramenta. Use, porque muitas coisas, muitas áreas da sua vida serão destravadas depois que você se posicionar aonde Deus quer que você esteja. Não deixa homem, não deixa família, não deixa trabalho, não deixa amizade impedir o que Deus quer que você faça, porque diante disso tudo, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Abraça ela, por gentileza. Nós estamos aqui crendo e acreditando que enquanto nós estamos aqui na casa dele, existem vidas, Oxai, que aparentemente está tudo bem, está tudo normal. Só que Deus, Ele entra aonde você nem pensa, nem imagina que Ele entra. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela poderia ficar prostrada diante dos problemas dela, mas ela escolheu vivenciar o novo de Deus. E eu quero fazer uma pergunta: tem alguma mulher aqui no nosso meio que está paralisada na obra dele, que não está servindo, que não está congregando? Tem alguém aqui? Você já serve ao Senhor? Está parada, né? Está em casa. Quem vai orar para Deus dar força a ela, ficar aqui na casa dele? Quem vai? Eita glória. Tem mais alguém aqui no nosso meio que está afastada da casa do Senhor, que não está congregando? Tem alguém aqui no nosso meio? Tem. Você já serve ao Senhor? Eita glória. Eu quero dizer para você que está afastada dos caminhos do Senhor, que essa mulher não servia o Deus que nós servimos, mas o Deus que nós servimos conhecia essa mulher. Olha só que engraçado, Chay. A mulher não conhecia a Jesus, mas Jesus conhecia a mulher. E é assim na nossa história, né? As pessoas não precisam conhecer a sua história, mas quem disse que Jesus não conhece? Jesus conhece. E muitas das vezes nós entristecemos nessa área, porque nós achamos que por ninguém conhecer, ninguém vai ajudar, ninguém irá fazer. Pelo contrário,
Deus está levantando um exército de mulheres aqui nessa noite para te ajudar, varoa. Estava, neta glória. Ela está declarando, Chay, que ela estava parada, mas que a partir de hoje ela não vai estar mais parada. Quem crê nessa verdade? Ela estava parada. Quando há sinceridade, Deus opera. Sabe por que Deus operou na vida da mulher cananeia? Porque ela já chegou declarando: eu não sou tua filha, mas eu preciso de socorro. E ela disse: eu estava buscando em casa, e agora ela está declarando: eu estava parada. E isso é lindo, porque Deus não quer nos ver parada. Não. O UPA da Serra, mesmo com aqueles problemas lá, trabalha 24 horas. Né? O presídio também funciona 24 horas. Imagine o céu. Não tem tempo nem para tomar um café. Não. Enquanto você está aqui, ele já estava operando antes de você chegar. Você vai para a tua casa, ele vai continuar operando. Existe uma nuvem de graça sobre a igreja nessa noite. Porque é a noite dele restaurar, é noite dele curar. Ele vai entrar onde você achou que ele não entraria. Será que você pode levantar as mãos aos céus? Eu quero que você declare nesse momento. Porque Deus, ele ainda opera. Somos nós que não cremos e não acreditamos mais que ele faz. E ele está declarando para vidas aqui que ele já fez, que ele já operou, que ele irá fazer. E eu quero que nesse momento você comece a falar para Deus quais são as áreas que ele precisa entrar. Não perca as oportunidades. Dezembro ainda não acabou. Tem muita coisa para você vivenciar ainda. Basta o Senhor liberar uma palavra. Vamos orar nessa noite? Quem vai comigo diz glória a Deus. Vamos orar. E eu vou colocar vocês no estreito agora, que eu só vou entregar o microfone a Chay depois que eu ouvir a igreja orando. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Levanta as mãos ao céu. Um exército, já pensou? O que é um exército de demônios diante de nós aqui, mulheres de fé, de oração, de clamor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor, para que o Senhor venha receber a tua semeadura nessa noite, para que você possa colher o que Ele disse que você irá colher. Deus e Pai, Pai, aqui estão as tuas filhas diante do Senhor. Pai, eu não sei, ó Pai, quais são as áreas que são necessárias o Senhor entrar nessa noite. Mas eu peço que a tua poderosa mão invada esse ambiente, que a tua poderosa mão vá em corações, vá em pensamentos, vá na casa, vá em familiares, ó Pai, vá em parentesco das tuas servas e opera aquilo que só o Senhor pode fazer. Ah, Pai, uma cura, uma libertação, uma transformação. Aquela porta, Pai, que a tua filha bateu e que não se abriu, a tua mão tem poder de abrir. Ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor venha inundar esse ambiente, repreendendo, ó Pai, deste lugar toda palavra contrária, todo plano diabólico, ó Pai, toda seta do adversário. Ó Pai, nós repreendemos nessa noite, porque nós estamos aqui crendo, nós estamos acreditando, ó Pai, como essa mulher que ao chegar em casa viu o cenário mudado. Muda cenários nessa noite, transforma vidas, ó Pai, neste lugar, Senhor, meu Deus. Traga vida, Pai, aonde há morte. Traga cura, Senhor, aonde a doença existiu. Restaura casamentos, restaura famílias. Oh, Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, acreditando, ó Pai, que o Senhor ainda opera, que o Senhor ainda trabalha. E nós pedimos ao Senhor neste lugar, não nos permitamos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, mas que possamos receber, Senhor, algo do céu. Ó Senhor, venha saciar a nossa fome, nos desperta também para buscar a tua face, para ouvir, para entender
entender o que o Senhor tem, o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Traga a injeção de ânimo, ó Pai, para o teu povo. Que a prova, que a adversidade, que o clima, que nada tire os teus filhos da tua casa, mas que eles possam estar aqui te servindo, te adorando em espírito e em verdade. Assim, ó Pai, eu quero profetizar sobre a vida deles, ó Pai, que ao saírem por essas portas, o Senhor irá acompanhá-los, o Senhor irá entrar nessa casa, o Senhor irá entrar nessa família, e o Senhor irá operar, porque Tu és Deus, e operando o Senhor, ninguém impedirá. Levanta as mãos aos céus agora, aplauda ao Senhor, aplauda Ele, porque Ele merece toda honra, toda glória. Ele merece, é para Ele. E assim eu quero agradecer minha oportunidade ao Senhor, dizer que eu sou grata pela vida de vocês. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês, porque eu creio que separadas nós somos pétalas, mas unidas nós somos uma flor. Você sabia disso? Amém. E flor que é flor exala perfume. Amém? Deus vos abençoe hoje e sempre.